A tua fé te leva às boas obras? As pessoas podem perceber no seu comportamento que de fato você é um cristão? Quais as aplicações práticas de se acreditar em Cristo? Aqueles que foram justificados pela fé, como devem viver? Sobre isso veremos nas leituras de hoje. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje nós finalizamos a Epístola aos Romanos, lendo os capítulos 13 a 16. Nós estamos exatamente na parte prática desse tratado teológico que é a Carta aos Romanos, dos capítulos de 1 a 11, uma parte mais teórica, o desenvolvimento da doutrina, e do capítulo 12 ao 16, nós temos a aplicação prática disso. Já vimos no capítulo 12 como os crentes deveriam se comportar nos seus relacionamentos interpessoais. No capítulo 13, ele nos ensina como tratar as autoridades. E a Bíblia diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nós devemos reconhecer as autoridades, orar por elas e respeitá-las. Também no capítulo 13, ele ensina um princípio prático muito importante. Ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O crente não deve ser conhecido como uma pessoa que compra e não paga. Pelo contrário, a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. No capítulo 14, o apóstolo Paulo ensina como a gente deve se comportar em relação àquele irmão mais fraco, débil na fé. E a Bíblia diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. E Paulo então diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, precisamos aprender a lidar com cada pessoa. Tem alguns que são mais esclarecidos, outros menos, e nós devemos viver em paz uns com os outros. É assim que os crentes, os filhos de Deus, devem viver. No capítulo 15, ainda nessa tônica de relacionamentos interpessoais, o apóstolo Paulo diz que nós, que somos fortes, ele se coloca nessa posição, ou seja, pessoas maduras, devem suportar as debilidades dos fracos e não nos agrademos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Pessoas maduras que creem no Senhor Jesus devem procurar amparar as pessoas, devem suportar as debilidades dos mais fracos, não buscar os seus próprios interesses, mas a edificação do outro. E Paulo então diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo deu o seu melhor, ele se ofereceu por completo, e nós que cremos no Senhor Jesus devemos fazer da mesma forma. E aí vem a pergunta: é assim que você tem procedido? Você tem demonstrado amor para com seu irmão? Você tem respeitado as autoridades? Você tem procurado pagar as suas contas em dia? Você tem procurado acolher aquele que é débil? Você tem procurado edificar as pessoas ao seu redor? Aqueles que entenderam que Jesus morreu na cruz para nos salvar da condenação do inferno, é assim que eles devem viver, conforme o ensino do apóstolo Paulo. A epístola termina, o capítulo 16, com uma série de saudações a irmãos amados que serviram ao Senhor. Faz referência a Febe, que servia à igreja de Cencreia, faz saudação a Priscila e Áquila, que eram cooperadores do apóstolo Paulo, saúda Maria, saúda Júnias, e tem uma lista enorme de nomes aqui. E essa lista foi finalizada naqueles dias, mas ainda hoje você pode vir fazer parte do número de uma série de outros homens e mulheres que foram justificados pela fé, que creram no Senhor Jesus e agora servem a Deus de todo o coração, servindo de cooperadores, ajudando na igreja, pregando o evangelho, enfim, servindo ao Rei do Universo. Que você possa refletir nas leituras da Epístola aos Romanos e ver o privilégio que você tem de ter sido redimido, comprado por um alto preço na cruz do Calvário. Agora glorifique a Deus através de tua vida, dos teus pensamentos e de tuas atitudes, para que as pessoas vejam em você um exemplo de um verdadeiro cristão.
Que Deus abençoe sua vida e as reflexões neste sábado.